Amén, mis hermanos. Amém, meus irmãos? Pablo, ahí en el capítulo 3, verso 9, Paulo, aí no capítulo 3, versículo 9, él va a resumir los capítulos anteriores, ele vai resumir os capítulos anteriores, que es la conclusión de lo que veníamos hablando. que é a conclusão daquilo que estávamos falando. Pablo dice, E Paulo diz: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? seremos nós melhores do que eles? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. 3:9. Capítulo 3, versículo 9. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de maneira nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Aquí Pablo concluye los dos capítulos anteriores. E aqui Paulo conclui os dois capítulos anteriores. Y la conclusión es que todos estamos bajo pecado. E a conclusão é de que todos nós estamos debaixo do pecado. En un sentido, todos estábamos en estos dos caminos. E em certo sentido, todos nós estamos nesses dois O caminhos. en uno o en el otro. Ou em um ou em outro. O éramos religiosos hipócritas Ou éramos religiosos hipócritas, o éramos personas entregadas a un tipo de vida en rebelión a Dios. ou éramos pessoas entregues a um tipo de vida em rebelião a Deus. Un predicador decía Um pregador dizia que a veces nosotros pensamos que somos personas buenas, que às vezes nós pensamos que somos boas pessoas, que a veces hacemos cosas malas, que às vezes fazemos coisas más. pero la verdad es al contrario. Mas na verdade é o contrário. Somos personas malas Nós somos pessoas más que a veces hacemos cosas buenas. que às vezes fazemos coisas boas. Este capítulo nos muestra, E esse capítulo nos mostra, concluyendo la pecaminosidad del hombre. concluindo a pecaminosidade do homem. Tanto que desde el versículo 10 en adelante, Tanto que do versículo 10 em diante, Pablo toma una gran cantidad de pasajes del Antiguo Testamento Paulo pega uma grande quantidade de versículos do Antigo Testamento para decir que no hay ni uno justo, para ilustrar que não existe nenhum justo, no hay ni uno que entienda, nenhum que tenha no entendimento, hay ninguno que busque a Dios. nenhum que busque a Deus. De alguna manera, algunos intérpretes del libro de Romanos dicen E de alguma maneira, alguns intérpretes do livro de Romano nos dizem que Pablo se ha parado delante de su generación que Paulo se deparou diante da sua geração como un fiscal. como um fiscal. Y él está poniendo las pruebas, E ele está colocando as provas, la evidencia, a evidência, para mostrarle tanto a gentiles como a judíos para mostrar tanto a gentios como a judeus que son pecadores, que eles são pecadores, que están bajo el juicio de Dios, que eles estão debaixo do juízo que de ellos Deus, mismos, que eles en mesmos, su condición, em sua condição, en sus obras, em suas obras, no pueden agradar a Dios, não podem agradar a no Deus, pueden ser salvos. não podem ser salvos. Y ahí Pablo termina esa E conclusión Paulo termina essa conclusão para abrir ahora el camino que lleva a la vida. para abrir agora o caminho que leva à vida. Y esa conclusión es muy importante, mis E essa hermanos, conclusão é muito importante, meus porque irmãos. ninguno que reconozca Porque ninguém que reconheça que él por sí mismo puede agradar a Dios que ele por si mesmo pode agradar a Deus, va a encontrar el camino de salvación. vai encontrar o caminho da salvação. Entonces Dios usa a Pablo Então Deus usa Paulo como un fiscal como um fiscal para poner las pruebas y la evidencia. para colocar aí as provas e a Y evidência. como dice ahí un pasaje, E como diz aí nessa y que passagem, todos nosotros quedemos en silencio e que todos nós fiquemos em silêncio delante del juicio de Dios. diante do juízo de Deus. Mas cuando Pablo termina condenando al hombre Mas quando Paulo termina condenando o de homem manera muy amorosa a Dios, de maneira muito amorosa, Deus ahora nos va a dirigir agora vai nos conduzir al camino que lleva a la vida, ao caminho que leva à vida, el camino de la salvación. o caminho da salvação. Entonces vamos a considerar Então vamos considerar cómo Dios puede salvar como Deus pode salvar a un hombre tan pecador, a um homem tão a un pecador, hombre tan malo, a um homem tão a mau, un hombre rebelde, a um homem a rebelde, un hombre a hipócrita. um homem hipócrita. Cómo Dios puede salvar a hombres Como Deus pode salvar a como homens nosotros, como nós, miserables, miseráveis, indignos, indignos, pecaminosos. pecaminosos. Cómo Dios Como Deus puede salvar al hombre de esa condición. pode salvar o homem dessa condição. Hermanos, y las respuestas Irmãos, e as respostas a esas preguntas a essas perguntas son el centro de la fe são cristiana. o centro da fé Como cristã. un Dios santo, Como que um Deus como un santo, Dios justo como que um Deus justo puede perdonar pode y perdoar salvar a hombres e pecadores. salvar a homens pecadores. Entonces vamos a mostrar por las escrituras Então vamos mostrar pelas escrituras el camino que Dios estableció o caminho que Deus estabeleceu
para que los hombres fueran salvos. para que os homens fossem salvos. Mas no solo eso. Mas não apenas isso. Esta va a ser la primera parte de este segundo mensaje. Estamos na primeira parte dessa segunda La mensagem. segunda parte de este segundo mensaje Na segunda parte dessa segunda será la mensagem evidencia será a evidência de esa salvación en un hombre. dessa salvação num homem. Entonces vamos a mirar la manera. Então vamos a ver de que Que foi- maneira. Fue lo que leímos desde el versículo 21 en adelante. Que foi o que lemos do versículo 21 em diante. Aquí vamos a estudiar la conocida doctrina de la fe Aqui nós vamos estudar a conhecida doutrina da fé cristiana cristã, que ha sido llamada justificación. que tem sido chamada de justificação. Algunos teólogos, como por ejemplo Calvino, Alguns teólogos, como por exemplo Calvino, hablaban de este pasaje que es como la acrópolis de la fe cristiana, falam dessa passagem como a acrópolis da vida como cristã. el núcleo, la esencia de la fe cristiana. Como o núcleo e a essência da fé cristã. Tanto que podríamos decir que si nosotros no entendemos la verdad revelada aquí, Tanto que poderíamos dizer que se nós não compreendemos a verdade falada aqui, no comprendemos el camino. nós não compreendemos o caminho. No hemos experimentado el camino. Não temos experimentado o caminho. Entonces, ¿qué es la justificación? Então, o que é justificação? En términos legales, Em termos legais, que era el término que Pablo usa en el griego para hablar sobre esto, que é o termo que Paulo usa no grego para la falar sobre isso, justicia de Dios, a justiça de Deus se refiere al acto divino se refere ao ato divino, donde Dios declara al hombre inocente o justo. onde Deus declara o homem como inocente ou justo. Ahora sería terrible Agora seria terrível que Dios declarara a un hombre que Deus declarasse um homem que ha hecho todo tipo de pecado que praticou todo tipo de pecado, como si él fuera justo. como se ele fosse justo. Eso sería algo incongruente, Isso seria algo incongruente, ilógico, ilógico, algo absurdo. algo absurdo. ¿Cómo Dios va a justificar a E hombres como Deus vai justificar a homens que se rebelaron contra que Él, se rebelaram que contra cayeron ele, en todo tipo de que pecados, caíram em todo tipo que de han sido pecados, que têm hipócritas, sido hipócritas, a hombres que aún queriendo hacer lo bueno, a homens que ainda que quisessem fazer o bom, no lo bem, pueden hacer? não podem fazer. Bueno, ahí entra la verdad de la justificación. E aí entra a verdade da justificação. Entonces vamos a leer estos versículos Então vamos ler esses versículos para entender el camino. para entender esse El caminho. camino que puede llevar al hombre O caminho que pode levar o homem a la vida eterna, à vida eterna, al perdón del pecado, ao perdão dos a pecados, encontrarse con Dios a se encontrar com Deus y con Cristo. e com Cristo. Dice ahí, E diz aí, verso 21, versículo 21. pero ahora aparte de la ley. Mas agora, sem lei. Ahora, ¿por qué Pablo dice aparte de la ley? E agora, por que Paulo fala fora da lei? Porque la ley tuvo un propósito, Porque a lei teve um propósito. pero el propósito de la ley no era salvar al hombre. Mas o propósito da lei nunca foi salvar o homem. El propósito de la ley era mostrar la verdadera condición del hombre. O propósito da lei era mostrar a verdadeira condição do homem. ¿Cómo así? E como assim? Cuando la ley decía no codiciarás, Quando a lei diz não cobiçarás, el hombre pensaba que él lo que tenía era una instrucción para no codiciar. o homem pensava que isso era apenas uma instrução para não cobiçar. Mas cuando él no quería codiciar, Mas quando ele não queria cobiçar, terminaba codiciando. ele terminava cobiçando. Entonces la ley Então a lei no era para ser cumplida, não era para ser cumprida. porque el hombre después de la caída Porque o homem, depois da queda, quedó imposibilitado de cumplirla. ficou impossibilitado de cumpri-la. Entonces, ¿para qué era la ley? Então, para que servia a lei? Para que el hombre se diera Para cuenta que o homem se desse que era conta codicioso. de que ele era cobiçoso. No codicies, Não cobices. codiciaba. E ele cobiçava. No mientas, Não minta. mentía. E ele mentia. No adulteres, Não adultere. adulteraba. E ele adulterava. La ley era como un rayo X A lei era como um raio-x que mostraba que mostrava la realidad del hombre. a realidade da condição do homem. Que el hombre se diera cuenta Para que o homem se desse que era conta un pecador, de que ele era um que pecador. estaba perdido, De que estava que perdido. por más que quisiera hacer lo bueno, Que por mais que ele quisesse fazer algo bom, se encontraba imposibilitado. ele se encontrava impossibilitado. Por eso es imposible agradar a Dios por las obras de la ley. Por isso é impossível agradar a Deus pelas Mas obras da lei. gracias a Dios
Dios, nuestra Biblia no solo tiene el Antiguo Testamento. Mas graças a Deus, a nossa Bíblia não possui apenas o Antigo Testamento. Aparte de la ley, Além da lei, y aún como el cumplimiento de la ley en su verdadero sentido, e ainda com o cumprimento da lei em seu verdadeiro viene el sentido, tiempo de la gracia, vem o tempo da que graça, es lo que Pablo ahora nos va a manifestar. que é o que Paulo agora vai nos Dice, manifestar. aparte de la ley, Sem lei, se ha manifestado la justicia de Dios, se manifestou a justiça de Deus, testificada por la ley y los profetas. testemunhada pela lei e pelos O profetas. sea que la manera en como Dios justifica al hombre, Ou seja, que a maneira em como Deus justifica o homem, la ley condena al hombre. a lei condena o homem. Pero aparte de esa condenación, Mas além dessa condenação, como un acto amoroso, Dios com um ato amoroso de Deus, manifestó ele manifestou su justificación. a sua justificação. Ahora, esa justificación Agora, essa no fue justificação un invento de Pablo, não foi uma invenção do Paulo, no es un invento de los apóstoles, não é uma invenção dos apóstolos, ni siquiera fue algo que el Señor Jesús e nem mesmo foi algo que o Senhor Jesus comenzó a enseñar en sus días. começou a ensinar nos seus Y dias. Pablo nos dice que la justicia de E Dios, Paulo nos diz que a justiça de Deus, la manera como Dios habría de salvar y perdonar a los hombres, a maneira como Deus haveria de salvar e perdoar ya aos venía homens, siendo testificada por la lei y los profetas. já vinha sendo testificada pela lei e pelos Por profetas. ejemplo, la ley enseñaba Por exemplo, a lei ensinava que si un hombre pecaba, que se um homem pecava, él tenía que traer un animal, ele tinha que trazer um animal, presentarlo al sacerdote, apresentá-lo ao sacerdote, degollar al animal, degolar o animal, poner la mano sobre el animal, impor as mãos sobre o animal, y por la expiación de ese e animal, pela expiação desse animal, ese hombre iba a ser perdonado. esse homem seria La perdoado. ley ya estaba anunciando A lei já estava que el anunciando pecado del que hombre o pecado do homem iba a ser aceptado por Dios, perdonado por Dios, seria perdoado por Deus por el sacrificio de un animal inocente. pelo sacrifício de um animal Entonces inocente. la ley, Então a lei, de muchas maneras, de muitas las formas, mismas fiestas, as mesmas los festas, mismos os sacrificios, próprios sacrifícios, las mismas prácticas en el templo, as próprias práticas no templo, aún la Pascua, ainda mesmo a Páscoa, todo eso apuntaba a que Dios en algún momento tudo isso apontava para que Deus em algum momento iba a traer un camino de salvación para los hombres. ia trazer um caminho de salvação aos Lo homens. mismo los profetas. A mesma coisa com os Usted lee los profetas. profetas del Antiguo Se Testamento, você ler os profetas no Antigo ellos están Testamento, condenando y condenando el pecado del pueblo, eles estão condenando e condenando o pecado do povo. mas en algunos momentos ellos giran su mensaje. Mas em algum momento eles giram a sua A mensagem. pesar de la maldad continua del hombre, Apesar da maldade contínua do homem, Dios anuncia una salvación por venir. Deus anuncia uma salvação por vir. Dios anuncia un Salvador que habría de redimir a su pueblo del pecado. Deus anuncia um Salvador que viria a redimir o seu povo do Entonces el Evangelio y la salvación por medio de Jesucristo, pecado. Então o Evangelho e a salvação por meio de Jesus ella Cristo, fue anunciada de muchas maneras, ele já foi anunciado de muitas por la maneiras. ley Pela y lei por los e profetas. pelos profetas. Jesús se manifestó en el tiempo, Jesus se manifestou no pero tempo, ya Él desde la eternidad mas ele desde a eternidade ya había sido preparado como el Cordero de Dios já havia sido preparado como Cordeiro de Deus, que habría de llevar nuestros pecados. que haveria de levar nossos pecados. Ahora Pablo nos dice E agora Paulo nos diz acerca de esa justicia que había sido anunciada por los profetas acerca dessa justiça que havia sido anunciada pelos profetas, en el verso 22. no versículo 22, Dice, e diz: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Entonces ahí entendemos de manera muy clara Então aí nós entendemos de uma maneira e muito sencilla clara e simples cómo un Dios santo como um Deus santo puede perdonar a hombres pecadores. pode perdoar a homens Tiene que haber un pecadores. mediador. Precisa haver um mediador. Tiene que haber alguien en medio Tem que haver algo no que meio reconcilie al Dios santo que había sido ofendido que reconcilie o Deus santo que tinha sido ofendido con el hombre pecador que se había revelado. com o homem pecador que havia Y sido ese revelado. mediador es E esse mediador é Jesucristo. Jesus Cristo. Hay un medio, Existe um meio, solo un medio, apenas um meio, para que el hombre pueda encontrarse con Dios para que o homem possa se encontrar com Deus y pueda ser perdonado por e Dios possa ser perdoado y por pueda Deus ser justo delante de e Dios. possa ser justificado diante de Deus. Tanto el hombre religioso Tanto o homem religioso como el hombre que se ha entregado a todo tipo de pecado quanto o homem que
que foi entregue a todo tipo de pecado. Dios les dio un Salvador. Deus deu um Salvador a Dios dio eles. a alguien que se compadeció. Deus lhes deu alguém que se Y por compadeceu. quien Él es, E por quem Ele el é, santo eterno Hijo de o Dios. santo e eterno Filho de Y Deus. por lo que Él hizo, E pelo que Ele fez, morir de manera expiatoria por nosotros, morrer de maneira expiatória por Dios nós, ahora puede salvar al hombre Deus agora pode salvar ao homem de su de condenación. sua condenação. Ahora, hermanos, Agora, irmãos, esto es muy importante, isso é muito importante. porque ahora nosotros decíamos, Porque agora nós dizíamos, necesitamos volvernos a Dios. nós precisamos nos voltar para Necesitamos Deus. clamar a Él que nos libre de nuestro pecado, Necessitamos clamar a Ele que nos livre que do nos nosso libre de pecado. la maldad de este mundo. Que nos livre da maldade desse Mas mundo. nuestra oración o deseo no es suficiente Mas para a- ser salvos. Mas apenas a nossa oração ou desejo não é suficiente para que Deus sejamos salvos. tuvo Deus teve Interrumpir en la historia de la humanidad. que interromper a história da Dios humanidade. tuvo Deus que teve en la persona de su na Hijo pessoa do seu Filho llevarlo a la cruz, levá-lo à cruz, poner en él nuestros pecados colocar sobre ele nossos y derramar pecados toda su ira e derramar toda a sua ira sobre él, sobre ele, para que por medio de para él que por meio dele el hombre pudiera encontrar o homem pudesse encontrar misericordia misericórdia y perdón. e perdão. La obra de Cristo A obra de Cristo no es cualquier obra, não é qualquer obra, no es la obra de cualquier mártir não é obra de o qualquer de cualquier mártir, hombre justo O que de- fue rechazado por su ou generación. de qualquer homem justo que foi A rejeitado por sua Cristo geração. no lo mataron los judíos ni los gentiles. Jesus Cristo não foi morto pelos A judeus ou Cristo lo gentios. mató la santa ira de Dios Cristo foi morto pela santa ira de Deus, por nuestros pecados. pelos nossos pecados. Cuando el Padre veía al Cristo en la cruz, Quando o Pai via Cristo na cruz, estaba viendo al hombre ele estava vendo o homem con todos sus com pecados. todos os seus Y pecados. el Padre estaba derramando E o Pai estava derramando toda su ira, toda a sua ira, todo su juicio, todo o seu juízo, todo su aborrecimiento sobre el pecado, todo o seu aborrecimento com relação ao pecado sobre su Hijo. sobre o seu Filho. Cristo Cristo, fue la ofrenda ele foi a oferta santa santa que Dios usó que Deus usou para perdonar nuestros para pecados. perdoar os nossos pecados. Así Assim que el hombre que o homem hubiera cometido todo tipo de pecados, tivesse cometido todo tipo de todo pecados, tipo de maldad. todo tipo de maldade. Cristo es tan precioso, Cristo é tão tan precioso, santo, tão santo, tan valioso para Dios, tão valioso para Deus, que Él puede otorgar que ele pôde otorgar perdón de pecados. perdão de pecados. Yo quisiera decir esto también. Eu gostaria também de dizer isso. No importa los pecados que usted ha cometido, Não importa os pecados que você la cometeu, gravedad, a gravidade la disso, seriedad a seriedade y las consecuencias de e as ellos. consequências desses Si usted pecados. vuelve su corazón Se você voltar o seu en coração fe, em fé, en confianza, En confianza. a la persona del Hijo de a Dios, pessoa do Filho de Deus, el Hijo de Dios puede otorgarle o Filho de Deus pode te conceder perdón, perdão, salvación salvação y una nueva vida en Él. e uma nova vida nele. De tal manera De tal maneira que Dios puede considerarlo a usted que Deus pode te considerar como una persona justa, como uma pessoa justa, santa, santa, sin pecado, sem pecado, por la obra de Cristo. por causa da obra de Cristo. Y ese es el Evangelio. E esse é o Evangelho. Nosotros no predicamos una moralidad, Nós não pregamos uma ni moralidade, buenas obras, nem boas obras, ni que usted se vuelva la mejor e iglesia, nem que você frequente a ni que melhor usted haga igreja, esto o nem aquello. que você faça isso Nuestro ou aquilo. mensaje es A nossa que mensagem usted é necesita volver sus ojos que você precisa a voltar la os seus olhos santa persona del Hijo de Dios. à santa pessoa do Y usted Filho de necesita Deus. entender a qué vino Jesucristo. E você precisa entender para que Jesus Y Cristo usted veio. necesita entender por qué murió E Jesucristo. você precisa entender por que Jesus morreu. Y como un pobre E miserable como um pobre que está miserável en quiebra que totalmente, está totalmente em usted ruína, necesita extender sus manos você precisa estender as suas y mãos recibir el gran regalo que Dios le ha hecho Y en la receber- muerte de e Cristo. receber o grande presente que Deus te deu com a morte de Estábamos Cristo. arruinados, Nós estávamos en arruinados, quiebra,
em ruína, perdidos. perdidos. Mas Dios nos amó. Mas Deus nos amou. Y así es como es cierto E assim como é certo que somos dignos de la ira y del juicio de que Dios, somos dignos da ira e do juízo de también es Deus, cierto também é certo que Dios aceptó el sacrificio de Cristo que Deus aceitou o sacrifício y de le Cristo resucitó. e o ressuscitou. Y ahora Él promete a todos E agora ele promete a todos salvación. salvação. Aquí comienza el camino E aqui começa o caminho, donde el joven onde o jovem puede encontrar salvación. pode encontrar salvação. ¿Dónde? Onde? Mejor, la pregunta sería mejor. Ou melhor, a pergunta Como más seria, adelante pregunta Pablo. como mais adiante Paulo pergunta. Pablo pregunta, no pregunta ni dónde ni cómo. Paulo pergunta, não perguntam nem onde nem como. Pablo pregunta, Paulo pergunta, ¿quién quem? me podrá salvar Quem poderá me salvar de este cuerpo de muerte? deste corpo de morte? Esa pregunta es muy importante. E essa pergunta é muito Ni importante. la iglesia, Nem a ni igreja, los ancianos, nem os anciãos, ni sus padres, nem os seus pais, ni ninguna organización nenhuma outra organização puede salvar al hombre. pode salvar ao homem. Mas hay un quién, Mas existe alguém, Jesucristo. Jesus Cristo. Dice ahí, E diz aí, por cuanto, perdón, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. a justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. La fe tiene un objeto, A fé tem um objeto, tiene un quién, tem um quem, Jesucristo. que é Jesus Cristo. Ahora ese evangelio de salvación, ¿para quién es? E agora, para quem é esse evangelho de salvação? Dice ahí, E aí diz, para todos para todos los que creen en él, os que creem nele. porque no hay diferencia, Porque não há diferença. por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porquanto todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Aquí Pablo es muy claro E aqui Paulo é muito claro que no hay diferencia. que não existe diferença. ¿Por quê? E por quê? Porque los judíos se creían diferentes. Porque os judeus achavam que eram diferentes. Ellos pensaban que eran mejores. Eles achavam que eram melhores. Ellos pensaban que la salvación y el Mesías solo era para ellos. Eles pensavam que a salvação e o Messias era apenas para eles. Mas no solo era para ellos. Mas não era apenas para eles. Es una salvación É uma salvação ofrecida para todos. oferecida para todos. Dispuesta para todos. Disposta a todos. Dios ya no hace acepción de personas. Deus não faz exceção de pessoas. Ni por nacionalidad. Nem por Ni nacionalidade. por lengua. Nem por língua. Ni por descendencia. Nem por descendência. No importa si usted es judío, Não importa se você é judeu, árabe, árabe, español, espanhol, portugués. português. Ya no tiene que ver con nuestra descendencia. Isso já não tem nada a ver com nossa Ya no descendência. tiene que ver con nuestro país. Já não tem a ver com o nosso país. Ahora la salvación es ofrecida en una persona. Agora a salvação nos é oferecida em uma pessoa. Para todos. Para todos. Mas aunque el alcance es universal, Mas ainda que o alcance é la universal, aplicación no. a aplicação não. ¿Cómo así? E como assim? Si Jesús murió por todos, Se Jesus morreu por todos, ¿por qué no todos son salvos? por que nem todos são salvos? Porque mire lo que dice ahí. Porque olhem o que diz aí. Dice ahí, 22. Versículo 22. Salvación Salvação es por medio de la fe é por meio da fé en Jesucristo. em Jesus Y Cristo. Pablo acentúa, ¿cómo así por medio de la fe? E Paulo acentua, como assim por meio da fé? Para todos Para todos los que creen. aqueles que creem. O sea que Jesús Ou seja, que Jesus es el gran salvador del mundo. é o grande salvador do mundo. Para Todos todos los que creen. aqueles que creem. Hay un versículo que a veces no se entiende muy bien de los evangelios. E aí existe um versículo que às vezes não entendemos muito bem nos evangelhos. Jesús, Jesus, de él se decía, deles se dizia, cuando Juan el Bautista predicaba de él, decía quando João Batista pregava sobre ele, dizia que él iba a bautizar a los hombres que ele ia batizar os homens en agua com água y fuego. e com fogo. Se entiende E assim se entende que en la persona de Cristo que na pessoa de Cristo los hombres iban a ser salvos que os homens seriam ser salvos en agua pela água
y serían condenados e seriam condenados en fuego. pelo fogo. ¿Qué quiere decir eso? E o que isso quer dizer? Y vuelvo a llamar la atención a los que están escuchando. E eu volto a chamar a atenção dos que estão Quiero ouvindo. que ponga atención en esto porque esto es muy importante, mi hermano. Prestem atenção nisso, que é muito importante. Cuando el irmãos. evangelio es predicado Quando o evangelho é pregado y la gloriosa persona de nuestro Señor Jesús es conocida, e a gloriosa pessoa do nosso Senhor Jesus é conhecida, nosotros tenemos dos caminos: nós temos dois caminhos: o creer ou crer o resistir. ou resistir. No existe camino intermedio. Não existe um caminho O intermediário. estamos en un lado, Ou estamos de um los lado, que le amamos y le recibimos, aqueles que o amamos e o o recebemos, estamos en otro lado, ou estamos do outro lado, los que le rechazamos y le resistimos. os quais o rejeitamos e resistimos. Para aquellos que creen, Para aqueles que creem, Él es su Salvador, Ele é seu Salvador, aquel que va a dar su espíritu, aquele que o dará seu su Espírito, gracia, sua graça, la nueva vida. a nova vida. Pero para aquellos que no creen, Mas para aqueles que não creem, Él es la piedra de tropiezo. Ele é a pedra de tropeço. Y para aquellos que no creen, E para aqueles que não creem, ellos no van a ser bautizados con el Espíritu, eles não serão batizados com o con Espírito, agua. com água. Ellos van a ser algún día Eles serão algum dia bautizados eternamente batizados con eternamente fuego com fogo, en la condenación. na condenação. Entonces Cristo Então Cristo es la puerta al cielo é a porta do céu para los que creen. para aqueles que creem. Pero Cristo también Mas Cristo também es la puerta é a porta para la condenación. para a condenação ¿Para quiénes? para aqueles Para aquellos que no creen. que não creem. Entonces la pregunta más importante que un hombre se va a hacer, Então a pergunta que mais importante que o homem que fue fará, la pregunta que Pilato le hizo a los judíos, que foi a pergunta que Pilatos fez aos judeus, es la pregunta que todos nos deberíamos hacer en algún momento de nuestra a vida. pergunta que todos nós deveríamos nos fazer em algum momento da nossa ¿Saben vida. cuál fue esa pregunta? Sabem qual foi essa pergunta? Pilato preguntó para los judíos: Pilatos perguntou aos judeus: ¿qué haremos con Jesús llamado el Cristo? o que faremos com Jesus chamado o Cristo? Esa es la gran pregunta. E essa é uma grande pergunta. ¿Qué haremos con Jesús llamado el O Cristo? que faremos com Jesus chamado o Cristo? ¿Saben qué hicieron los judíos? Sabem o que os judeus Lo fizeram? escupieron, Eles lo cuspiram nele, maldijeron, lo maldisseram, aborrecieron, abominaram ele. gritaron: crucifícale, E crucifícale. por fim gritaram: crucifica-o, Así el hombre crucifica-o. impío, hermano. E assim é o homem ímpio, El hombre irmão. que no cree, O homem que não crê. él menosprecia a Cristo. Ele menospreza Él Cristo. habla en contra de Ele Cristo. fala contra Él hubiera Cristo. deseado que Cristo nunca hubiera venido. Ele desejaria que Cristo nunca Y tivesse si vindo. Cristo volviera en este E instante, se Cristo voltasse nesse él instante, gritaría. ele gritaria: El hombre impío o gritaría: homem ímpio crucifícale, crucifícale. crucifica-o, No quiero crucifica-o. saber nada con este Cristo. Não queremos saber nada desse Cristo. Ese es el hombre que no cree. E esse é o homem que não crê. Pero hay otro hombre que también no cree, Mas também tem outro homem que não crê, pero es más sutil. mas ele é mais sutil. Pilato. Pilatos. Pilato dice: Pilatos disse: ustedes quieren crucificarle, vocês querem crucificá-lo, pero a mí ni me da ni me viene. para mim nem fazem bem nem mal. Yo me lavo. Eu las lavo as minhas mãos. Ese es otro tipo de incrédulo. E esse é outro tipo de incrédulo. Él no es agresivo. Ele não é agressivo. Él no grita: Ele crucifíquenle. não grita: crucifiquem-o. Pero él dice: a mí el evangelio Mas ele fala que para mim o evangelho tanto ni faz. me da ni me quita. Nem me dá, nem me tira. Yo puedo seguir mi vida. Eu posso seguir a minha vida. Ni me suma Nem me acrescenta ni me quita. e nem me tira nada. Mas Pilato Mas Pilatos también caminó el camino de la incredulidad. também caminhou pelo caminho da Mi querido incredulidade. joven, E meu querido jovem, no sea como los judíos não seja como os judeus, que aborrecieron a Cristo, que desprezaram a Cristo, que rechazaron el que evangelio, rejeitaram o evangelho, que prefirieron que preferiram a Barrabás a Barrabás antes que al justo. antes da Ni justo. como Pilato, E nem tampouco como Pilatos, como decía: como dizia: a mí no me interesa.
Isso para mim não interessa. Para mí eso no es importante. Para mim isso não é Yo importante. no tengo nada que ver con Jesús. Eu não tenho nada a ver com Jesus. Usted va a pensar E você vai pensar, el día que Jesús o dia que Jesus esté en el trono blanco estiver no trono y los branco hombres resuciten e os homens ressuscitarem y pase Pilato e passar ali Pilatos y vea a Cristo en su gloria e ver Cristo em sua glória y recuerde e ele lembrar que él no tuvo ningún interés que ele não teve nenhum interesse en él. nele. Usted va a pensar Você vai pensar, con qué cara com que cara aquella generación aquela geração que gritó crucifíquelo que gritou crucifiquem va a estar delante de Jesús. estará diante de Jesus. Pero por otro lado Mas por outro lado, están los que creen. estão ali aqueles que ¿Dónde creem. estaban los que creían? E onde estavam aqueles Cuando que criam? Cristo estaba siendo Quando crucificado. Cristo estava sendo crucificado. Cuando Cristo estaba siendo Quando crucificado, Cristo estava sendo había unas crucificado, mujeres, haviam umas mulheres unas mujeres que amaban a Jesús amavam a Jesus. y ellas no resistieron estar lejos. E elas não resistiram a estar longe. Con todo que vieron a su Señor Com tudo aquilo que elas viram do seu Senhor. avergonzado, Envergonhado, golpeado, golpeado, rechazado, rejeitado, ensangrentado, ensanguentado, crucificado, crucificado, con todo el vituperio, com todo o con vitupério, todo el rechazo del mundo. com toda a rejeição do Ellas mundo. no quisieron estar lejos. Elas ainda assim não quiseram estar Ellas longe. amaban a Jesús. Elas amavam a Ellas Jesus. creían en Jesús. Elas criam em Jesus. Ellas soportaron el vituperio Elas suportaram o por vitupério. estar a los pies de aquel crucificado. Por estar aos pés daquele crucificado. Ellas amaron Elas amaram al Señor. ao Senhor. Siguieron al Señor. Seguiram ao Senhor. Aún Ainda que no entendían todo el mensaje de la cruz. que não entendiam toda a mensagem da cruz. Ellas creyeron en él. Elas creram, irmãos. ¿Quiénes somos nosotros? Quem nós somos? Hermanos, nosotros vivimos en un mundo Irmãos, nós vivemos num mundo donde el evangelio y la cruz es rechazada. onde o evangelho e a cruz são rejeitados. Es muy fácil querer estar lejos de la cruz É muito fácil querer estar longe da por cruz. estar en la conveniencia de este mundo. Por estar na conveniência desse mundo. Mas la Biblia nos habla de creer. Mas a Bíblia nos fala sobre crer. Y el creer en las escrituras E o crer nas Escrituras nos habla de recibir, nos fala de receber, de amar, de amar, de abrazar. de abraçar. Cuando la Biblia dice los que creen en Cristo son aquellos que se abrazan a Él, se unen a Él. Quando a Bíblia nos diz que aqueles que creem em Cristo são aqueles que abraçam a Ele, que se unem a Abrazan Ele. el mensaje de la cruz. Abraçam a mensagem da cruz. Viven el mensaje de la cruz. Vivem a mensagem da Y cruz. se entregan al mensaje de la E se cruz. entregam à mensagem da cruz. ¿Somos de los que creen Somos daqueles que creem o de los que no creen? ou daqueles que não creem? Bueno, la Biblia promete algo a los que creen. Bom, a Bíblia promete algo Como àqueles que estamos creem. leyendo. Como estávamos lendo. Dice en el verso 24. Diz no versículo Si 24. usted cree en Cristo, Se você crê em Cristo, si usted ama a Cristo, se você ama a si Cristo, usted se entrega a se Cristo, você se entrega a Cristo, dice el verso 24, diz aí no versículo 24. siendo justificados gratuitamente por su gracia. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Deus Otorga de manera gratuita concede de maneira gratuita su justicia, a sua que nos justiça, habla de su perdón, que nos fala do seu que nos perdão, habla de la exoneración de nuestros que pecados nos fala da exoneração dos nossos para pecados, todos aquellos que creen. para todos aqueles que nele Dice creem. Pablo, E aí diz Paulo, mediante la redención que es en Cristo Jesús. mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Mire qué idea introduce aquí Pablo. Olhem que ideia que Paulo nos Pablo nos introduz. está mostrando qué vino a hacer Jesús. Paulo está nos mostrando o que Jesus veio Él fazer. vino a redimirnos. Ele veio nos redimir. ¿Qué es eso? E o que isso significa? Hermanos, Irmãos. luche con el sueño. Veo varios cansados. Lutem com o sono. Eu estou vendo vários cansados. Mira lo que Pablo va a decir. Olhem o que Paulo vai dizer. Dios, Deus, cuando Cristo viene, quando Cristo vem, Él usa el lenguaje de la redención. ele usa a linguagem da redenção. ¿Qué es ese lenguaje? E o que é essa linguagem? Cuando un hombre Quando um homem rico rico quería comprar un esclavo, queria comprar um escravo, él iba a la plaza. ele ia até a praça. Y en la E plaza, na praça, los dueños de os esclavos donos dos tenían como escravos, unas especies de calabozos. eles tinham como uma espécie de calabouço. Y ahí estaban los esclavos. E aí os escravos ficavam. Entonces el hombre decía, Então o homem dizia:
Yo quiero este y este. Eu quero esse e aquele. Y él pagaba un precio. E ele pagava um preço. Esa compra en aquellos días Essa compra naqueles dias se llamaba redención. se chamava redenção. ¿Por qué? E por quê? Porque este hombre esclavo Porque esse homem escravo, solo le esperaba la muerte. ele só estava esperando pela Él había morte. perdido su vida, Ele havia perdido sua él no vida. tenía libertad, Ele não tinha liberdade. él era esclavo, Ele era escravo. él no podía hacer lo que quería. Ele não podia fazer o que ele Él queria. estaba en una condición lamentable y Ele miserable. estava numa condição lamentável e miserável. Entonces cuando alguien venía y lo compraba, Então, quando alguém vinha e o comprava, lo redimía. o redimia. Hermanos, eso es la obra de Cristo en la cruz. Irmãos, essa é a obra de Cristo na cruz. Nosotros éramos esclavos Nós éramos escravos del pecado, do pecado, del mundo, do mundo, del diablo. do diabo. Estábamos perdidos. Estávamos Y perdidos. cuando Cristo vino, E quando Cristo Él veio, vino para rescatarnos. ele veio para nos resgatar. Él vino para librarnos. Ele veio para nos livrar. Dios no quería que viviéramos en esa esclavitud. Deus não queria que vivêssemos nessa Él quería escravidão. reconciliarnos con Ele Él. queria nos reconciliar com Y ele. Él nos redimió mediante Cristo. E ele nos redimiu mediante Cristo. Y ahora aparece otra palabra importante. E agora aparece aí outra palavra Hermano, no importante. pase por alto estas palabras. Irmãos, não passe por cima dessas palavras. Porque estas palabras son el camino. Porque essas palavras são o caminho. Estas palabras explican Essas palavras explicam cómo usted puede encontrar salvación. como você pode encontrar salvação. Dice en el verso 25. Diz no versículo 25. A quien Dios puso como propiciación A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação por medio de su sangre, por meio do seu sangue, para manifestar su justicia. para manifestar sua justiça. Otra palabra importante, propiciación. Outra palavra importante, propiciação. ¿Qué es la propiciación? E o que é propiciação? Cuando un Dios antiguo, Quando um Deus antigo, o el mismo Dios verdadero, ou mesmo um Deus verdadeiro, estaba airado con el hombre, estava irado com o homem, la ley enseñaba que usted ponía un sacrificio a lei ensinava que você oferecia um sacrifício para que esa ira para que essa ira fuera expiada fosse expiada o atenuada. ou aplacada. Entonces, propiciación Então, propiciação quiere decir que Dios iba a derramar su ira sobre el hombre, quer dizer que Deus ia derramar a sua ira sobre o homem, pero Él puso mas ele colocou a Cristo a Cristo para que Dios pudiera para que Deus pudesse pasar por alto nuestros pecados passar por cima dos nossos pecados y que nosotros pudiéramos encontrar e que nós pudéssemos encontrar salvación. salvação. Dice en el 26, Diz no versículo 26: con la mira de manifestar en este tiempo tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. O sea que en el tiempo de Moisés se manifestó la ley Ou seja, que no tempo de Moisés foi manifesta a lei, y la ley trajo condenación. e a lei trouxe condenação. Pero ahora al manifestar Dios en el tiempo a Cristo, Mas agora Deus, ao manifestar Cristo neste tempo, ahora Él ha manifestado, agora ele manifestou, ahora sacó a la luz, agora ele trouxe a ahora luz, es accesible agora é acessível para nosotros para nós, que somos de la fe en que Jesús, somos da fé em Jesus, el perdón, o perdão, la vida eterna. a vida eterna. Entonces, hermanos, Então, irmãos, la manera como Dios ahora salva a los hombres a maneira agora como Deus salva os homens es por medio de Cristo, é por meio de Cristo, por medio de la fe en Él. por meio da fé nele. Ahora yo quisiera hacer el giro E agora eu gostaria de fazer para um giro dirigirme al final de la enseñanza, para me dirigir ao final do ensinamento, para explicar un poco, para explicar um pouco, a la luz del libro de Romanos, à luz do livro de Romanos, cuáles son las características de esa fe en Él. quais são as características dessa fé nele. Porque a veces nosotros hablamos Porque às vezes nós falamos de fe, de fé, pero no en Él. mas não nele. O de fe en Él, Ou de fé nele, mas no en el estándar de las Escrituras. mas não sob o estandarte das Escrituras. Porque si la salvación es por medio de la fe en Cristo, Porque se a salvação é por meio da fé em Cristo ya murió, Cristo já morreu, ya se manifestó, já se manifestou. ¿qué tipo de fe espera Él de nosotros? Que tipo de fé ele espera de nós? Porque es muy importante que entendamos el camino. Porque é muito importante a gente No entender o podemos caminho. equivocarnos Não podemos nos equivocar. respondiendo la pregunta que tiene que ver con la salvación o la perdición de los hombres. Respondendo a pergunta que tem a ver com a salvação ou perdição dos homens. Solo voy a dar
algunas características E eu vou destacar algumas características de la verdadera fe en Él. da verdadeira fé nele. Vamos a ir más adelante al capítulo 10 de Romanos, Vamos mais adiante no capítulo 10 de Romanos, porque aquí porque aqui yo voy a poder hacer un examen eu vou poder fazer um exame a conciencia à consciência si mi fe en Cristo se a minha fé em Cristo es real. é real, Es una fe de salvación. se é uma fé de Es salvação, una fe que me da vida nueva se é uma fé que me dá vida nova en Él. nele. Solamente voy a mencionar Somente vou mencionar para hacer una prueba para fazer um teste cada uno de nuestros corazones. em cada um de nossos corações. Romanos 18, Romanos 10, 8. hablando del evangelio que predicamos, Falando do evangelho que pregamos. más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra de fé que pregamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Esta fe, Essa fé, primera a característica, primeira característica, esta fe tiene un conocimiento adecuado. essa fé tem um conhecimento adequado. Que si confesares Que se confessares que Jesús es el Señor que Jesus é o y Senhor que Dios le levantó de los e muertos, que Deus os o ressuscitou sea que dos la mortos, verdadera fe se aquela verdadeira tiene fé un conocimiento adecuado, claro, tem um conhecimento adequado e de claro quién es Jesús y de lo que hizo Jesús. de quem é e do que Jesus fez, La fe viene da fé vem por el oír la palabra de Dios. pelo ouvir a palavra de Deus. De esta manera, Dessa maneira, podríamos decir poderíamos que dizer, si una persona no sabe quién es Jesús, se uma pessoa não sabe quem é ni Jesus, qué hizo Jesús, nem o que Jesus fez, cuando Él dice que tiene fe, quando ele diz que tem fé, su fe es falsa. a sua fé é falsa. Nuestra fe tiene un contenido, A nossa fé tem um conteúdo, tiene una verdad que la sustenta. tem uma verdade que a sustenta. Por eso es tan importante Por isso é tão importante conocer el Evangelio de manera clara, mis queridos hermanos. conhecermos o evangelho de maneira clara. meus Algunas irmãos. personas que dicen, Algumas pessoas que dizem, no, a mí no me interesa el conocimiento. não, eu não me interesso pelo Si conhecimento. usted no conoce la verdad que está detrás del Evangelio, Se você não conhece a verdade que está por trás do usted puede tener evangelho, una fe falsa. você pode ter uma fé falsa. ¿Saben qué, hermanos? E sabem que mais, irmãos? El diablo O diabo también predica a Jesucristo. também prega Jesus Y Cristo. también predica un evangelio. E também prega um Mas evangelho. no es el evangelio de las Escrituras. Mas não é o evangelho das Escrituras. Es más, Y além ¿saben disso, qué, hermanos? Sabem que mais, irmãos? Ese evangelio que el diablo predica Esse evangelho que o diabo prega es un evangelio maldito. é um evangelho maldito, Que en vez de traer salvación, que ao invés de trazer salvação, trae condenación. traz condenação. Es más, hermanos, E além do mais, irmãos, podríamos decir poderíamos dizer que en gran porcentaje que uma grande del porcentagem evangelio que se predica do evangelho pregado en el mundo no cristiano mundo cristão, es entre un aspas, evangelio anatema. é um evangelho maldito. Muchos de los que se dicen hoy cristianos Muitos do que hoje se dizem cristãos nunca han escuchado nunca escutaram sobre la condenación, sobre a condenação, sobre la justificación, sobre a justificação, sobre la redención, sobre a redenção, sobre la propiciación, sobre a propiciação, sobre la fe, sobre a fé, sobre arrepentimiento, sobre o arrependimento, sobre nacimiento de nuevo. sobre o novo nascimento. ¿Saben qué han escuchado? Sabe o que eles têm escutado? Venga Dios, Venha a Deus. Dios le va a prosperar, Deus vai te prosperar. Dios le va a sanar Deus vai te curar. y Dios le va a bendecir. E Deus vai te abençoar. Mas no hay nada Mas não existe nada centrado centrado en la condenación del hombre na condenação do homem. y la salvación eterna que solo se obtiene a través de Cristo. E a salvação eterna que somente se obtém El através de evangelio. Cristo. O evangelho Tiene que tener un mensaje claro precisa ter uma mensagem para que clara, las personas al oír para que as pessoas ao puedan ouvirem tener una experiencia genuina. possam ter uma experiência genuína. Entonces usted tiene que tener Então você precisa entender, oídos ouvidos, para oír el evangelio ouvidos para ouvir o evangelho. y por medio del E evangelio por meio do evangelho, creer en la verdad del evangelio. crer na verdade do evangelho. Ahora tiene que ser advertido Agora você precisa ser advertido que hay muchos engaños. que existem muitos Entonces un enganos. joven que dice, Então um jovem que diz: hermano, yo no tengo claridad irmão, eu não tenho clareza de que no
de ser creyente o no. de que se sou crente ou Yo no não. tengo una experiencia que me acompañe. Eu não tenho uma experiência que me acompanhe. Pues aquí encontramos un camino. Então aqui nós Usted encontramos um necesita caminho. ir a las escrituras. Você precisa ir às Tiene que ir a la escrituras. palabra. Precisa ir à palavra. Hasta que la palabra Até que a palavra le dé claridad te declare de quién es Cristo. de quem é Cristo. Para que usted pueda confiar en Él. Para que você possa confiar Si nele. aún no tiene Se experiencia, você ainda não tem tenemos la experiência, Biblia, nós temos a Bíblia. tenemos el Evangelio, Temos o Evangelho. que Él es el que produce verdadera fe. E é Ele quem produz em nós verdadeira fé. A usted dice, Quando você diz, yo creo en Dios, eu creio em Deus, mas no entiendo nada. mas não entendo nada, Usted también está perdido, você também está perdido. porque la fe tiene una base Porque a fé tem uma y base. tiene que encontrar esa base y E vo- sustento. E você precisa encontrar essa base de sustentação. Primero, Primeiro, la fe genuina a fé genuína acompaña una verdad, acompanha uma un verdade, conocimiento claro. um conhecimento claro. Segundo, dice ahí, Segundo, diz aí, verso 10, versículo 10. porque con el corazón se cree. Porque com o coração se crê. Ahora, la fe genuina Agora, a fé genuína es una convicción de corazón. é uma convicção de Lo coração. segundo, Segundo, la fe en Cristo a fé em Cristo es una convicción profunda é uma convicção profunda de corazón. de coração. ¿Qué quiere decir eso? E o que isso quer dizer? La persona al oír el A Evangelio, pessoa ao ouvir o Evangelho, la persona al ver a a Cristo, pessoa ao ver a Cristo, tiene una convicción interior ela tem uma convicção interior profunda profunda de que Cristo es su Salvador. de que Cristo é o seu Salvador. J.C. Ryle dice lo siguiente: J.C. Ryle diz o seguinte: cuando un creyente ha puesto su fe en Cristo, quando um crente põe sua fé em Cristo, él puede tener temores, ele pode até ter alguns él puede medos, tener dudas. ele pode ter dúvidas. Si usted le pregunta que confía en él, Se você pergunta em que ele confia, si confía en él, se ele confia él nele va a mesmo, decir que no. ele vai dizer que não. Si él le pregunta que si confía en los hermanos de la Se iglesia, você perguntar se ele confia nos irmãos da él tal igreja, vez va a dudar. ele talvez vai duvidar. Si le pregunta que si confía en sus oraciones, Se perguntar se ele confia em suas orações, tal vez también va a dudar. talvez também ele vai duvidar. Mas si le pregunta si duda de Mas Cristo, se você perguntar se ele duvida de él Cristo, va a decir que no. ele vai dizer que não. Él va a decir Ele vai dizer que confía plena y absolutamente en lo que Cristo hizo. que confia plena e absolutamente no que La Cristo fez. fe en Jesús A fé em Jesus es una seguridad profunda, é uma segurança profunda, real, real, de quién es Cristo de quem é Cristo y de lo que Él ha hecho por e do nosotros. que ele fez por nós. Hermanos, Irmãos, eso es algo más que emocional. isso é algo mais do que emocional. Eso es seguridad. Isso é segurança. Tercero, Terceiro, vamos terminando. já vamos terminando. Pero preste atención a esto, Preste atenção nisso, porque esto nos ayuda a examinarnos. porque isso nos ajuda a nos examinar. Dice ahí, verso 13. Aí diz no versículo 13: Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aquí la fe del Señor, E aqui a fé no o Senhor la fe en el Señor, é uma fé no Senhor, es una fe de corazón, é uma fé de coração, pero no es una fe secreta. mas não é uma fé secreta. Es una fe que confiesa con labios. É uma fé que confessa com Entonces seus es lábios. muy común Então é muito comum cuando predicamos el quando Evangelio pregamos o que Evangelho la persona comienza a tener esa convicción que a profunda, pessoa começa a ter essa convicção comienza a profunda, abrazar a Cristo, começa a abraçar a Cristo, comienza a poner su confianza en Él, começa a colocar sua que Él confiança comienza a nele, decir, que ele comece a dizer: yo creo eu creio eso, eu creio nisso, yo tengo seguridad de eu eso, tenho segurança yo nisso. amo al Señor, Eu amo el o Señor. Señor murió por mí, O Señor morreu Él por mim. confiesa, Ele confessa. no es una oración de fe, Não é uma oração de como se fé, practica en algunos lugares, como se pratica em alguns lugares. es que el que cree É que ele crê, da testimonio, dá testemunho, Él habla, ele fala, Él no siente vergüenza, ele não se envergonha, Él es capaz de volver ele é capaz de y voltar decir a su familia, e dizer para sua família: ahora creo en Jesús. agora eu creio em Jesus. Él es capaz de volver Ele é capaz de y hablar voltar con sus amigos del colegio. e falar com seus amigos do Ahora colégio: soy cristiano. agora eu sou um cristão. Cristo murió por mí. Cristo morreu por mim. Ahora Él es mi Señor. Agora ele é meu Senhor. Ahora Él da testimonio. Agora ele dá testemunho. Dios no tiene hijos. Deus não tem netos. Hijos Deus não tem filhos de la secreta. secretos. Como decía Spurgeon, Como dizia Spurgeon, o somos misioneros nós ou somos en el missionários, sentido de que damos testimonio de Cristo, no sentido de que damos testemunho de Cristo, o somos embusteros. ou somos embusteiros.
Esa persona Essa pessoa que se avergüenza de su que fe, se envergonha da sua que fé, no habla de su fe, que não fala da sua que no da fé, testimonio de su que fe, não dá testemunho da sua su fé, fe es falsa. a sua fé é Si falsa. usted se avergüenza de Se Cristo você se envergonha de en Cristo, esta generación, nessa geração, Él se va a avergonzar de usted Ele vai se envergonhar de você eternamente. eternamente. El que cree, Aquele que crê, confiesa. confessa. Amén. Amém? La fe tiene un contenido, A fé tem um conteúdo. la fe tiene una convicción A fé tem uma convicção. y la fe tiene un testimonio. E a fé tem um testemunho. Cuarto, Quarto, dice ahí, volvamos ahí el verso 9. diz aí, voltemos ao versículo 9. La fe verdadera A fé verdadeira trae a Jesús traz Jesus no solamente como Salvador, não somente como Salvador, sino también como Señor. mas também como Senhor. Entonces, la fe verdadera Então a fé verdadeira también es una sujeción a la autoridad y al señorío de Cristo. também é uma sujeição à Dice aí. autoridade de Cristo. Y mire que lo confiesa primero, E olhem aí que ele confessa primeiro. antes de él como Salvador, Antes dele como seu Salvador, confiesa como Señor. ele confessa como seu Senhor. Que si confesares con tu boca Que se confessares com tua boca que Jesús es el Señor. que Jesus é o Senhor. ¿Qué significa confesar con nuestra boca que Jesús es el E o Señor? que significa confessar com a nossa boca que Jesus é o Senhor? Significa Significa que reconocemos que Él es el dueño absoluto de todo. que reconhecemos que ele é o dono absoluto de Y tudo. significa E significa que al creer en Él, que ao crermos estamos nele, dispuestos a someternos a su autoridad. estamos dispostos a nos submetermos à sua O autoridade. sea, yo ya no soy el Señor de mi vida. Ou seja, já não sou o Senhor da minha vida. O sea, yo me rindo a la autoridad de Ou Cristo. seja, eu me rendo à autoridade de Cuando Cristo. creo en Cristo como Salvador, Quando eu creio em Cristo como Salvador, inevitablemente inevitavelmente, estoy creyendo en Él como Señor. eu estou crendo nele como Senhor. No es Jesús Jesus não é Salvador de alguien Salvador de alguém que no cree que Él es el Señor. que não crê que ele é o Senhor. No sé si me entiende la idea. Eu não sei se estão compreendendo a Si ideia. usted no se ha rendido, Se você não se rendeu, si usted no ha dicho, Señor, que se haga tu voluntad. se você ainda não declarou, Senhor, que se faça a tua Señor, vontade. yo quiero ahora hacer lo que tú dices y Sim. deseas. Senhor, eu agora quero fazer o que você diz e deseja. Difícilmente Dificilmente usted lo ha conocido a Él como Salvador. você terá conhecido ele como Hay una Salvador. relación íntima Existe uma relação íntima de Él dele como Señor como Senhor y Salvador. e Salvador. Confesamos Confessamos que Jesús que Jesus es el Señor. é o Senhor. Y por último, E por último, podría hablar más cosas, eu poderia falar algumas coisas mais. pero por último, Mas por último, la relación a relação o la verdadera fe. ou a verdadeira fé, Dice Pablo Paulo que diz Dios nos llamó a la comunión con su Hijo. que Deus nos chamou à comunhão com seu Filho. La fe verdadera A verdadeira fé, inevitablemente inevitavelmente, produce una relación con Cristo. produz uma relação com Cristo. Ahora yo quiero conocerle. Agora eu quero conhecê-lo. Ahora yo hablo para Él. Agora eu falo com ele. Ahora yo tengo compañerismo. Agora eu tenho companheirismo ¿Saben com cuál es ele. la mejor manera de saber si yo tengo una relación con Él? E sabem qual é a melhor maneira de saber se eu tenho uma relação com ele? Y eso es una clave muy importante en una verdadera fe. E isso é uma chave muito importante numa verdadeira fé. Ahora yo tengo deseo de orar. Agora eu tenho desejo de orar. Ahora yo tengo deseo de tener comunión con Él. Agora eu tenho desejo de ter ¿Saben cuál comunhão fue com la ele. señal que le dio Dios a Ananías para darse cuenta que Pablo se había convertido? Sabe qual foi o sinal que Deus deu a Ananias para ele perceber que Paulo realmente se Ve a converteu? tal lugar, Vai a tal lugar, en tal casa, em tal casa, y he aquí Él ora. e você encontrará ele orando. Cuando Pablo se encontró con Cristo en el camino, Quando Paulo se encontrou com Cristo no pasó caminho, de ser un enemigo deixou de ser um inimigo a buscar ahora una relación íntima de comunión con e Cristo. passou a buscar uma relação íntima de comunhão com Nosotros Cristo. siempre recibimos la pregunta de los hermanos en la iglesia. E nós sempre fazemos essa pergunta aos irmãos na igreja. Recibimos, Nós sempre recebemos a pergunta dos irmãos da igreja, especialmente de los papás. especialmente dos pais. Hermano, yo creo que ya mi hijo está en hora de bautizarse. Irmão, eu acredito que o meu filho já está na hora de se batizar. ¿Usted qué piensa? Él tiene tantos años. O que você pensa a respeito? Ele tem tantos Yo anos. le digo, hermano, lo más importante es que usted tenga seguridad de que ya es creyente. Irmão, o mais importante é que você tenha segurança de que realmente ele é crente. Y él dice, no, pues yo pienso. Le dije, mire, hermano, hay una cosa que no falla. E eu sempre falo para eles, irmãos, olha, tem uma coisa que nunca falha. Cuando usted vea a su hijo hacer eso, Quando você veja o seu filho ahí fazendo con isso, toda libertad anímelo a bautizarse. e aí com toda liberdade venha e vamos batizá-lo. ¿Qué, hermano? E o que é, irmão? Cuando usted lo vea orar a solas. Quando você ver o seu filho orando a sós.
ahí él ya tiene una verdadera relación con Cristo. aí ele já tem uma verdadeira relação com Cristo. Si él no ora, Se ele não ora, él no tiene conocimiento de Cristo, ele não tem conhecimento de comunión Cristo. con Cristo. Não tem comunhão com Cristo. Aún su fe no es verdadera. Ainda sua fé não é verdadeira. He aquí él E aqui ele ora. ora. Entonces, mis hermanos, Então, meus irmãos, Cristo Cristo es el único medio é o único meio de salvación para los de hombres. salvação para os homens. Y Dios nos ha dado esa salvación por medio de la fe. E Deus nos deu essa salvação por meio da fé. Pero no es una fe ambigua, Mas não é uma fé ambígua. no es una fe estéril, Não é uma fé no es estéril. una fe religiosa, Não é uma fé no religiosa. es una fe muerta, Não é uma fé morta. es una fe viva. É uma fé viva. Y la fe viva tiene unas características. E a fé viva possui características. Sería muy bueno E seria muito bom que usted, a la luz de estos pasajes, que, à luz dessas passagens, usted pueda examinar su vida você possa examinar a sua vida. y usted pueda E você possa percibir perceber si usted ya comenzó a caminar este camino se você já começou a trilhar esse caminho de salvación de salvação con Dios. com Deus. El día de mañana Amanhã vamos a comenzar a hablar un poco nós vamos começar a falar um pouco santificación. sobre santificação. Porque salvación Porque salvação es el comienzo. é o começo. Y ojalá todos los que estén aquí E eu espero que todos os que estejam aqui ya vayamos por ese camino. já estejamos trilhando esse caminho. Ya hayamos conocido a Cristo. Já tenhamos conhecido a Cristo. Ya hayamos experimentado esta Já salvación. tenhamos experimentado essa salvação. El día de mañana Amanhã vamos a hablar un poco de algo más. nós vamos falar sobre ¿Cómo algo vamos a mais. crecer Como nós vamos crescer ahora en este camino agora nesse caminho para ser semejantes a Cristo para sermos semelhantes a y Cristo santos? e santos. Amén. Amém? Vamos a dar gracias. Vamos agradecer. Me disculpan si me alargué un poco, mis Me hermanos. desculpem se eu tomei muito tempo. Padre, te damos gracias. Pai, nós te damos graças. Porque tú nos has mostrado, Señor, Porque tu nos mostraste, Senhor, el camino por el cual podemos encontrarnos contigo. o caminho pelo qual nos podemos El encontrar camino por el contigo. cual podemos ser perdonados. O caminho pelo qual podemos ser perdoados. El camino por el cual podemos ser O recibidos. caminho pelo qual podemos ser recebidos. Padre, queremos orar Pai, nós queremos orar porque queremos tener una fe verdadera porque queremos ter uma fé verdadeira en Cristo. em Cristo. No una fe falsa. Não a fé falsa. No una fe muerta. Não a fé morta. Una fe que tiene verdad. Uma fé que tem Una verdade. fe de convicción en Él. Uma fé de convicção nele. Una fe que da frutos de labios. Uma fé que dá frutos de lábios. Una fe con una vida transformada. Uma fé com uma vida transformada, Nosotros Senhor. queremos orar, Señor, Nós queremos orar, para Senhor, que tú derrames para que tu en el derrames corazón de cada uno de los que estamos aquí no coração de cada um dos que essa estamos convicção, aqui essa convicção, esa fe, essa fé, esa experiencia essa, genuina essa experiência genuína de todos aquellos de todos que aqueles ponen la confianza en tu que Hijo. colocam a confiança no teu Filho. Gracias por este tiempo. Obrigada por esse Señor. tempo. Rogamos que tú sigas hablando Rogamos que continues falando a nuestros aos corazones nossos corações por tu palabra. com tua palavra. En el nombre de tu Hijo Jesús. Em nome do teu Filho Jesus. Amén. Amém.